Olá, turma. Nós vamos fazer um exercício de inovação colaborativa usando uma ferramenta chamada Design Thinking. Eu acredito que, além do exercício que nós vamos fazer em aula, como uma forma de vocês entenderem como funciona esse método, ele vai ser bastante útil em outras situações também para vocês e eu espero que vocês curtam bastante. A ideia do Design Thinking, então, é passar por uma série de etapas bastante iterativas, no sentido de idas e voltas, interagindo com outras pessoas para que a gente consiga encontrar uma solução para algum problema ou um desafio. Então, essa imagem sintetiza como funciona o processo. Nós vamos partir de um problema, de um desafio real. Num primeiro momento, nós vamos procurar entender como é que esse problema está estruturado, qual é exatamente esse desafio, para na sequência fazer observações da realidade, entender o que realmente as pessoas que passam por esse problema enfrentam, para que a gente tenha melhores condições depois de elaborar soluções e propostas. Depois disso, a gente faz um fechamento, que é o ponto de vista, ou seja, a gente define para todos um mesmo padrão desse problema e como nós vamos atacar esse problema. E aí a gente vai para a etapa mais criativa, que é de criar ideias para solucionar o problema, criar protótipos e depois testar esses protótipos junto ao público-alvo que realmente pode se interessar pelo produto ou serviço que a gente está desenvolvendo. Como é uma inovação colaborativa, nós vamos fazer isso interagindo também com outros usuários, possíveis usuários desse produto ou serviço. Primeiro entendendo o problema deles e depois levando isso para um teste no mercado para ver como o mercado vai aceitar essa solução que a gente está propondo. Então, como exercício prático, nossa empresa, que somos todos nós da turma, nós somos contratados por um clube de futebol. Por acaso, esse clube de futebol se chama Clube Grenal e ele tem um grande número de torcedores. O que o clube deseja de nós, como consultoria, é que nós consigamos ajudar o clube a aumentar a receita com torcedores que moram fora de Porto Alegre, a cidade onde o clube está sediado. Então, no final da consultoria, nós temos que entregar ao clube algumas propostas de inovação de produto ou serviço que nós tenhamos identificado e validado junto ao público-alvo. Como é que nós vamos fazer? Em aula, nós vamos trabalhar com grupos de 5 alunos, mas não se preocupem agora em montar os grupos, porque isso nós vamos fazer na próxima aula. A primeira etapa, então, do Design Thinking, nessa inovação colaborativa, é definir o problema que nós queremos resolver. No nosso caso, o problema já está estabelecido. O clube tem muitos torcedores que vivem fora de Porto Alegre, mas ele entende que a receita que é gerada por esses torcedores poderia ser muito maior. Então, o clube quer inovações em produtos ou serviços que sejam focados na necessidade específica desse público. Bom, para entender melhor esse problema, nós temos então que conversar com esse público, saber qual é o perfil que ele tem e, mais do que isso, quais são os impeditivos, quais são os fatores que realmente dificultam ou impedem essas pessoas de adquirir os atuais produtos e serviços que são oferecidos pelo clube. E quais são os aceleradores? O que faz com que essas pessoas se sintam motivadas e desejem comprar mais produtos e serviços do clube? Então, a tarefa individual de vocês para a semana que vem, para a nossa aula presencial da próxima semana, é utilizar esse roteiro de perguntas que está abaixo para levantar informações sobre impeditivos e aceleradores do público-alvo. Ou seja, vocês vão contatar via WhatsApp, via Skype, via telefone, eventualmente via e-mail, mas não é a preferência, mas sim que vocês conversem com essas pessoas que estão fora de Porto Alegre, mais distantes de Porto Alegre, para entender quais são os impeditivos e aceleradores dessas pessoas para comprar produtos e serviços do clube de futebol para qual elas torcem. Então, eu fiz um roteiro de 5 questões bastante gerais que vocês podem fazer para essas pessoas. Vai ser uma conversa rápida, de 5 a 10 minutos.
e vocês vão identificar essas informações para trazer para a próxima aula. Então, essas são as 5 questões. Vocês podem incluir outras, mas a princípio essas questões são suficientes para nós entendermos o problema. Essa é a etapa, então, de observação, né, em que vocês vão coletar os dados. A minha sugestão é que cada um de vocês faça isso com pelo menos 2 pessoas, para que a gente possa, na aula que vem, fazer a síntese, então, dos impeditivos e aceleradores. Na próxima semana, nós vamos continuar com o processo, passando pela etapa de ideação. Vocês podem fazer a leitura do que significa a ideação. Essa é a etapa, então, que nós vamos fazer em aula, já em aula, a partir das informações que foram levantadas por todo mundo. Na sequência, cada grupo de 5 alunos vai gerar um protótipo de um produto ou serviço que possa atender especificamente às necessidades do público-alvo que nós identificamos por meio da coleta de dados. E o que é mais interessante que nós vamos fazer, nós vamos depois testar essas ideias com esse mesmo público-alvo. Então, os grupos vão apresentar em aula a sua sugestão, a sua inovação em termos de produto ou serviço, mas nós vamos levar isso para testar no mercado. Então, cada grupo vai gravar um vídeo de até 1 minuto apresentando esse produto ou serviço. Nós vamos colocar esse vídeo online e vamos ver qual vai ser a reação do público em relação às ideias que foram geradas. Aqui também nesse slide estão as informações. E então, uma aula após, uma semana depois, a gente vai ver o resultado e vamos ver quais são as reações então do público em relação aos produtos e serviços que nós propusemos. Essa é um pouco a lógica da inovação colaborativa, de fazer isso de forma bastante interativa. Então, leiam com atenção esses slides que estão colocados aqui com as informações. Nós vamos esclarecer isso no início da próxima aula, mas o mais importante, cada um individualmente precisa coletar informações com pelo menos 2 pessoas distantes de Porto Alegre ou fora de Porto Alegre para identificar as características desse público, os impeditivos e os aceleradores. Qualquer dúvida, me escrevam e a gente vai interagindo. Obrigado e até mais.